Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Amigos internautas, amigos da Grande FM, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Momento Rural, este encontro marcado que nós temos aqui nas nossas plataformas digitais. A você que está conosco através do nosso canal no Facebook, curta, marque seus amigos, compartilhe aqui o nosso programa. Você que está com a gente através do nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, é importante também você ativar o sininho de notificações para não perder aqui os nossos programas. A você que também está nos acompanhando aí, faça o convite, se inscreva no nosso canal, lá tem uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, assuntos diferentes e relevantes para você, produtor rural, de modo geral. Então você pode rever quantas vezes quiser, com calma aí na sua propriedade, na sua casa, e você pode compartilhar com o seu grupo de amigos, com toda certeza, todos os programas que já foram ao ar aqui nos nossos canais no YouTube e no Facebook. Esse também ficará à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. Mais uma vez, no programa de hoje nós vamos continuar falando a respeito do plantio direto na palha, e quem está nos ajudando aqui em nossos programas e continuará conosco aqui para trazer essas informações é o Michael Araújo de Oliveira, ele que é engenheiro agrônomo, produtor rural, presidente do Grupo Plantio na Palha e diretor-secretário do Sindicato Rural da cidade de Dourados. Michael, seja bem-vindo novamente. Ô Paulo Wagner, é uma satisfação estar voltando aqui no programa Momento Rural da Grande FM. Queria mandar um abraço para o Mário Alcântara, para toda a equipe da Grande FM, para todo mundo que nos assiste, que nos ouve. Muito bem, vamos continuar falando desse assunto importante. No programa passado a gente já trouxe aqui umas dicas interessantes e aprendemos um pouquinho como funciona o sistema plantio na palha, Michael. Mas eu gostaria de falar contigo a respeito desse sistema, se ele é viável mesmo para o produtor que trabalha em áreas arrendadas. Sim, para o produtor que trabalha em área arrendada também é viável, visto que você já consegue ter retorno do investimento ali do sistema de plantio na palha logo nos primeiros anos. Então, em área arrendada, o que o agricultor faz? O que o produtor arrendante faz? Ele pegou uma área nova, que era de pecuária, hoje está tendo muito isso, né? Área nova, o cara faz análise do perfil de solo, né? Então, tira a análise de solo de 0 a 20, 20 a 40 e até em algumas profundidades a mais. Vê se tem alumínio, vê a quantidade de alumínio, né, ver o pH que está aquele solo, né? Então ele faz uma gradagem profunda, uma grade aradora profunda, né? Dependendo da ocasião, aí vê a quantidade de calcário, a quantidade de gesso, né? Que vai naquele. Alguns produtores também jogam fósforo também para criar aquele perfil de fósforo para o sistema radicular se aprofundar cada vez mais. E aí ele já planta, já faz uma palhada verde, né? Muitas vezes dá tempo do produtor fazer uma safrinha ainda, faz uma aveia, planta aveia, ou planta, se não der tempo de fazer a safrinha, já entra com a braquiária. A braquiária mais utilizada é a rosiense, que é a braquiária. Sim. Só que usa-se outras braquiárias também, só que a rosiense pela velocidade que ela tem, naqueles primeiros 30, 90 dias ali, que ela é mais rápida que as outras braquiárias, é por esse motivo que ela vem ganhando bem. Então o agricultor já consegue fazer o sistema de plantio direto já no primeiro ano, né? Bacana. Muito bem, vamos falar um pouquinho de manutenção, falar um pouquinho de manejo em relação a isso também. Combate a pragas também. Plantas daninhas podem dificultar a implantação do sistema de plantio direto? Exatamente. Então, a gente em programas anteriores comentou que um dos grandes desafios do plantio direto é a planta daninha. Com o advento da soja transgênica, né, isso facilitou muito a vida do produtor, porque o produtor não precisava usar uma grande quantidade de herbicidas na lavoura. Sim. Então, era herbicida latifolicida, folha estreita, né? Então, na soja convencional a gente fazia o latifolicida, aí depois de 7 dias fazia o herbicida folha estreita, parecia até que estava fazendo uma coisa orquestrada ali, né? E com a adoção do plantio direto, com essas variedades, facilitou muito, porque nós, na grande maioria das vezes, não estou falando que em todas as vezes, a gente consegue com um único herbicida, a gente fazer o controle de praticamente todas as plantas invasoras ali, porque a soja ela foi evoluída ali, né, para não morrer com a aplicação de glifosato. Só que agora nós temos várias outras pragas, né, que foram vindo ao longo do tempo, né? Então nós temos algumas pragas aí que precisam de outros herbicidas, né? Então voltou alguns
alguns herbicidas latifolicistas do passado, né? Só que não é um fator tão limitante. O problema é as ervas daninhas resistentes, né? Sim, sim. As ervas daninhas resistentes que comumente aparecem, porque a praga, a gente chama de praga, né? É uma erva daninha, né? Ela uma única semente, uma única planta que sobra, ela forma milhares de descendentes, sim, né? Sim. Então essa é a estratégia dela, é trabalhar por inundação. Sim. Ela não é igual, por exemplo, uma planta cultivada, que ela coloca ali, sei lá, uma soja bem ali, ela tem 50 vagens, né? Uma erva daninha, ela coloca milhares de descendentes, uma única, né? Então ela vai se moldando. A natureza, ela quer vencer a guerra, ela quer colonizar, ela quer crescer. Então por isso que é importante ter sempre uma empresa de assistência técnica junto, um engenheiro agrônomo trabalhando junto, as empresas que são vendedoras de insumos agrícolas, ter sempre produtos de primeira qualidade, produtos menos agressivos para o meio ambiente e, sobretudo, para controlar apenas aquela erva daninha resistente. Né? Esse trabalho de manutenção é o dia a dia no campo, o dia a dia campo ele é fundamental. Você falou um pouco aí de herbicida, mas eu gostaria de falar um pouquinho dessa dinâmica, né? Como é que funciona, principalmente herbicidas em pré-emergência nesse sistema. Os herbicidas em pré-emergência, ele praticamente não tem, né? É pouca coisa, a gente faz uma dessecação com glifosato e 2,4-D, então o glifosato pega as plantas e o 2,4-D pega as folhas largas, né? Em pré-emergência, né? Antigamente usava-se vários produtos, então isso ficou mais fácil para o agricultor. E a palhada por si só, quando é plantio direto, a palhada ela não deixa nascer a erva daninha. Então para a erva daninha nascer precisa ter luz ali pegando no solo, nos primeiros centímetros de solo. Como tem uma quantidade de palhada grande, e a maior parte da palhada que se forma no plantio direto é naquelas fases iniciais, né? Sim. Que você acabou de passar alguns produtores passam até rolo-faca ali. Na hora que você passa ali aquele rolo-faca, você já mata a grande parte das ervas daninhas, né? Em alguns casos, né? Agora, só pelo fato de você faz a dessecação, por exemplo, numa braquiária rusiense, o único produto que você precisa para matar ela, para fazer o controle dela, que é a palhada que você quer, é o glifosato. Então aquela braquiária ela deita e você planta por cima. Então a plantadora, né, a semeadora, ela tem as facas ali que corta aquela palha e abre o suco para você pôr a semente ou o adubo ali tranquilamente, né? Vamos falar um pouquinho do cultivo de espécies de inverno. Exemplos aí, aveia, o nabo, por exemplo. Deve-se usar herbicidas nessas espécies de cultivo? Então, o nabo, ele é mais usado como uma forrageira, né? A gente aqui na nossa região, a gente usa ele para poder, como uma forma de rotação de plantas de inverno, né? A aveia, pelo fato dela entorcerar, né? Sim. Ela forma vários perfilhos ali, né? Então ela aguenta grande parte, ela solta alguns exudados ali que inibem também a saída de algumas ervas daninhas, né? Então a quantidade de herbicidas que usam em culturas assim é praticamente inexistente. Então o agricultor ele procura essas tecnologias justamente para reduzir a quantidade de insumo. Muita gente da cidade acha que o agricultor quer colocar inseticida, quer colocar herbicida, e na verdade não. Sim. Esses produtos são alto custo, então quanto menos ele pôr, né, maior a lucratividade dele. Você falou já no nosso programa passado um pouquinho sobre a questão da erosão, né, e o quanto a técnica do plantio da palha pode ser utilizada nesse sentido. Mas é sempre importante a gente reforçar que a partir do momento que foi adotado, o agricultor passou a adotar esse plantio na palha, isso praticamente inexiste mais na propriedade dele. Né? Exatamente. Igual a gente comentou, muitas vezes a gente vê plantio na palha, a gente enxerga só o que está sobre o solo. A gente não vê as raízes, né? Então, o milho mesmo, você consegue colocar, se você fazer uma correção do perfil de solo com calcário, o gesso é uma tecnologia que você joga, você não precisa revolver a terra, você joga ele superficial, ele tem a capacidade de penetrar no solo, corrigir as camadas mais inferiores do solo, mais profundas, né? Então, o sistema radicular desses plantio consorciado, por exemplo, o milho safrinha com a braquiária, nós já temos estudos que a raiz desceu quase 2 metros de profundidade. Então, tudo isso você vai fazer uma amarração no solo. Então, o solo ele fica, de certa forma, todo cheio de
de amarras ali, ele fica mais resistente à água não escorrer. E um dos grandes pontos também, Paulo Wagner, é o seguinte: imagina uma raiz que ela foi produzida, ela tá nesse sentido no solo. Essa raiz, ela vai decompor, ela vai morrer. O que vai ficar no lugar? Vai ficar o buraco ali. E aí na hora que chove, a água, em vez de ela correr, ela vai descer, penetrar nesses micropelos, macroporos, na verdade, que vai ser formados, né? E vai adentrar. E aí dentro ali tem vários micro-organismos que vieram para decompor essa raiz, e ele também vai fazer outros canais. Então você vai criando uma grande quantidade de veias que uma água que pinga num solo descoberto, ele vai bater aqui, não vai ter esses macroporos, ele vai escorrer. E no plantio direto não, ele bate onde a água fica, ela fica ali mesmo naquele lugar. Que bacana. Então isso inibe a erosão, né? Exatamente, aí consequentemente, você também falou no programa passado, isso ocasionando, o plantio na palha proporciona essa economia de água em propriedades rurais de forma fantástica. De forma fantástica. Então, por exemplo, 10 milímetros, 20 milímetros de chuva numa propriedade que tem um bom plantio direto é completamente diferente de uma propriedade que não faz direito. Uma propriedade que tem pé de grade, que não usa culturas de inverno ali para você estar fazendo... Porque é o seguinte, imagina que você tem uma compactação subsuperficial, tá? E você, como é um plantio direto, você não pode revolver a terra. Então, o plantio direto parte do princípio que você não vai revolver aquela terra nunca mais. Então, como que ele vai romper aquela camada subsuperficial? Você acabou de falar de uma tecnologia do nabo. O nabo é uma das culturas utilizada para isso. Mas não só o nabo também, a própria braquiária, ervilhaca peluda. O professor Luiz Carlos, queria mandar um abraço para o professor Luiz Carlos da Universidade da UFGD, que foi meu professor também. O professor Luiz Carlos tem um dos experimentos de rotação de cultura e de culturas de palhada. É um dos experimentos mais antigos do Brasil, né? Aqui de Dourados, né? Professor Luiz Carlos. Então, ele tem diversas culturas ali que é utilizada justamente para vencer essa camada compactada, né? Que é para fazer... imagina assim, uma camada está compactada, aí vai a raizinha e entra lá. Essa raizinha morre, cria um buraco, aí vem a outra raizinha, aí vem os micro-organismos, né? Então isso tudo ajuda, né? Com toda certeza. Esse é o nosso Momento Rural, que nós estamos falando sobre o plantio direto na palha. E claro, agora chegou a hora de eu falar daquele nosso parceiro, daquele colaborador que está sempre conosco aqui no nosso programa. Claro, estou falando da Agrojangada. A Agrojangada é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Ô Michel, você falou aí agora da proteção que se dá ao solo com relação ao plantio direto e também, claro, com relação à água também, que pode ser melhor absorvida pelo solo. Isso tudo, se a gente pensar a longo prazo para o produtor, isso significa diminuição de investimentos também na própria recuperação desse solo, né? Exatamente. Ao decorrer do ano, então, por exemplo, se você tem um solo mais agregado, você não tem um solo pulverizado, que a palavra que se usa é o solo pulverizado, né? Os nutrientes que você coloca naquele solo, ele vai estar mais disponível, né? Inclusive tem vários nutrientes que ficam adsorvidos nas argilas do solo ali, que em função de vir uma raiz ali absorver aquilo, e na hora que ela se decompõe, ela libera aquele nutriente para a cultura seguinte. Então, prova disso, né? Nós tivemos produtividades aqui comuns aqui em Dourados, acima de 70 sacos de soja por hectare esse ano. O professor Luiz Carlos, nós tivemos áreas ali na universidade acima de 100 sacos de soja por hectare. Maravilha. 100 sacos de soja, é muita soja. Sim. E isso se deve a isso, né? O produtor conseguir utilizar melhor aqueles insumos. Só para você ter ideia, grande parte do nutriente, quando você não usa o plantio direto, vou dar um exemplo do nitrogênio. Praticamente 50% desse nitrogênio, você coloca 100 quilos, 50% vai embora. Vai embora, ele vai embora e com a adoção do sistema plantio direto, vários organismos. Então, por exemplo, o nutriente caiu aqui, ele está indo embora. Vem uma planta e pega, vem um micro-organismo e pega. Então, entra no corpo daquele organismo e fica preso. Como é muito dinâmico, em um mês, por exemplo, a bactéria morre, nasce, né? Uma raiz, ela vai morrer. Na hora que ela
enquanto ela está com o nutriente nela, preso no corpo dela, não está disponível. Mas só que a partir do momento que ela veio a trocar a geração, já é liberado de novo. Então esse nutriente fica num ambiente muito mais tempo. Mais tempo, e aí, consequentemente, diminui prejuízo e aumenta lucros, com toda certeza. Esse foi o nosso Momento Rural de hoje, com toda certeza, mais uma vez, contribuindo para o nossas explicações em relação ao plantio direto na palha. Quero agradecer ao Michael, que esteve aqui mais uma vez com a gente. Estará conosco no nosso próximo programa para a gente dar continuidade a esse assunto, Michael. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Paulinho, mais uma vez eu quero parabenizar a Grande FM pela essa iniciativa. Queria mandar um abraço para todos os ouvintes e que estão visualizando nós aqui, que a Grande FM agora não, algum tempo atrás já virou TV também, né? Então, gente, um grande abraço para todos, sucesso e boa colheita. Com toda certeza. O Michael estará conosco no próximo programa para a gente falar um pouco mais a respeito do plantio na palha. Você que nos acompanhou pelo Facebook, curta, compartilhe, marque seus amigos. Para você que esteve com a gente pelo YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Com toda certeza temos um encontro marcado no nosso próximo programa. Um abraço e até lá.